Olá! No SPED Contribuições, a escrituração deve ocorrer em separado para as operações e contribuições, apuradas pelas empresas denominadas Sociedades em Contas de Participação, que trataremos neste vídeo como SCP. A SCP é composta por dois tipos diferentes de sócios: ostensivos e participantes. Os sócios ostensivos assumem os deveres e obrigações legais da sociedade junto a terceiros. Já os sócios participantes assumem responsabilidades apenas perante os sócios ostensivos. A pessoa jurídica sócio ostensivo deverá transmitir, separadamente, os SPED contribuições para cada participante, além da transmissão de suas próprias operações. Atualmente, a geração da SCP é efetuada apenas por estabelecimento. Para realizar a separação das informações de SCP e sócio ostensivo, a solução desenvolvida utiliza o conceito de unidade de negócio. O objetivo da separação dos dados é criar uma réplica dos registros, mantendo nas extrações para o módulo layout fiscal as informações completas do estabelecimento padrão, sem causar impacto nas demais obrigações fiscais. Os registros replicados formarão a base de dados para a geração dos SPED contribuições, onde serão distribuídos para o estabelecimento SCP os registros com informações das operações em sociedade, conforme as unidades de negócio definidas, e para o estabelecimento sócio ostensivo, a movimentação de operações próprias. Este vídeo apresentará as alterações efetuadas para a geração do arquivo do sócio ostensivo e dos arquivos das empresas SCP. Como a SCP é restrita a um grupo específico de clientes, é necessário ativar a função UNID NEGOC SCP pelo programa CD 7070 para o funcionamento da geração da SCP por unidade de negócio. Assim como a função, todos os pré-requisitos estão nas documentações disponibilizadas e no vídeo SCP por unidade de negócio, parte 1, Parâmetros e extração. No programa LF0215, a geração dos SPED/PIS/COFINS foi adaptada para considerar a geração dos arquivos conforme a distribuição dos registros replicados para o sócio ostensivo e para as empresas SCP, baseado nas unidades de negócio utilizadas nos itens dos documentos fiscais. Ao selecionar a natureza da pessoa jurídica, 3 ou 4, para a empresa participante de SCP como sócio ostensiva, os registros replicados na extração para o estabelecimento virtual serão gerados para as movimentações das operações próprias, que não envolvam a sociedade. A diferença entre arquivos gerados quando envolve participação e SCP está no registro 0035. No arquivo do sócio ostensivo, serão demonstrados todos os sócios participantes que tiveram movimentação no período. Nos demais registros dos SPED contribuições, não há novidades quanto à geração. Ao selecionar a natureza da pessoa jurídica, 5, Sociedade em Conta de Participação, será habilitado, para que seja informado, o código empresa, SCP. Ao informar um código existente, e dentro do período de validade parametrizado, serão gerados os registros movimentados por esta sociedade. No registro 0035, constará apenas o cadastro da SCP gerada. Os demais registros são apresentados normalmente, conforme a expectativa da unidade de negócio utilizada, mesmo que informada, a mesma SCP, para 2 ou mais estabelecimentos, como neste exemplo. Outro detalhe desta geração está na nomenclatura do arquivo gerado, que recebe a SCP selecionada. Estas são as alterações para a geração dos dados da SCP, por unidade de negócio, dos SPED contribuições. Para mais informações, consulte seu canal de atendimento.